da paz. Lembra-te, ó Pai, de todos os que lutam, sofrem e morrem para o nascimento de um mundo mais fraterno, para que os homens de todas as raças e línguas venham a teu reino de justiça, paz e amor. Gostaria agora de passar para a secretária que fizesse a leitura da ata da sessão anterior. Senhor presidente, gostaria que consultasse os demais vereadores se pudesse fazer a dispensa pelo plenário. Pedido da vereadora Patrícia, está em votação. Os vereadores concordarem, permaneçam como estão. Aprovado. Passo agora a pasta de expediente do prefeito. Ofício 819/2001, coletura 12 de novembro de 2001, senhor presidente. Vimos pelo presente até Vossa Excelência, especialmente para encaminhar a cópia do ofício 51/58/2001, de 5/12/2001, referente ao requerimento 3159, de iniciativa do vereador Jorge Atto e outros da Câmara Municipal de São Paulo,
regulamenta o horário de fechamento dos bares e estabelecimentos noturnos. Sem mais para o momento, ao ensejo expressamos nossos protestos de distinta consideração. Atenciosamente, Edson José Marcúcio, prefeito municipal. Passo agora a pasta de diversos. Câmara dos Deputados, Brasília, 17 de outubro de 2001. Senhor Presidente, é com imensa satisfação que dirijo-me a Vossa Excelência para levar ao seu conhecimento que a Câmara dos Deputados aprovou nesta data, em primeiro turno, a proposta de emenda à Constituição número 222/2000 do senhor deputado Juquinha e outros, que dá nova redação ao artigo 145 da Constituição Federal referente à permissão para que os municípios venham a instituir contribuição destinada ao custeio de iluminação pública. A matéria deverá ter sua apreciação concluída nessa casa dentro de 5 sessões, quando de sua votação em segundo turno. Assim, venho dividir com Vossa Excelência a satisfação desta Casa Legislativa quanto à aprovação da referida proposição, que permitirá aos municípios brasileiros a instituição da contribuição em apreço. Colho o ensejo para renovar-lhe protestos de autoestima e distinta consideração. Aécio Neves, presidente. Telecomunicações de São Paulo. São Paulo, 8 de novembro de 2001. Nesta oportunidade, comunicamos com o recebimento de sua solicitação, cujas providências já estão sendo tomadas pela área competente da Telefônica. Informamos ainda que, após estudos e levantamento das comissões técnicas e no menor prazo possível, estaremos retornando através de uma nova correspondência para posicioná-lo quanto ao atendimento de sua solicitação. Solicitação endereçada à Telefônica, ofício 349. Colocamos à disposição Evair Moraes, Diretoria de Relações Humanas, Regionais. Secretaria dos Transportes, Departamento de Estradas e Rodagem, Itapetininga, 7 de novembro de 2001, senhor Presidente, através do ofício número 325/2001, Câmara Municipal de Boituva, Vossa Excelência encaminha a cópia da indicação 205, de autoria do vereador Celestino Correia, reivindicando reparos na rodovia CP-129, até a rodovia Marechal Rondon, estrada que liga Porto Feliz a Boituva. A respeito, cumpre-nos informar que os serviços pleiteados foram executados nos dias 26, 27 e 29 de 10 de 2001, ficando, portanto, atendida a presente reivindicação. Na oportunidade, apresentamos a Vossa Excelência nossas cordiais saudações, engenheiro Rafael do Amaral Campos Júnior, diretor de Divisão Regional de Itapetininga. Assembleia Legislativa, deputado Campos Machado, São Paulo, 9 de outubro de 2001. Prezado Nivaldo, agradeço-lhe e com muita sinceridade a maneira amiga e atenciosa como foi recebido no município dia 24 de setembro, quando da minha visita à nossa Boituva. Estou convencido, mas convencido mesmo, de que saberemos juntos construir uma amizade séria, leal e honesta. Espero assim que possamos trilhar unidos o mesmo caminho da política, o que muito me deixaria honrado. Aproveito a oportunidade para colocar-me sempre à inteira disposição para tudo que estiver ao meu alcance. Atenciosamente, deputado Campos Machado, líder da bancada do PTB. São Paulo, 11 de outubro de 2001. Senhor secretário, com meus respeitosos cumprimentos, valho-me desta para submeter à vossa digna apreciação assunto objeto da indicação 195/2001, de iniciativa do vereador Raul Gomes da Silva Filho e subscrita pelos vereadores Josemir Maurício de Arruda e Luína Gerardo Luz de Souza, da Câmara Municipal de Boituva, que diz respeito à liberação de recursos financeiros para a Fundação Luiz João Abronice, Hospital São Luís, que vem passando por uma crise financeira nunca vislumbrada anteriormente. Cabe ainda ressaltar que o Hospital São Luís é o único na cidade para atender a população local e da cidade de Peló. Com a falta de recursos, o atendimento se torna precário e não satisfatório, provocando o descontentamento da população em geral. Na certeza de poder contar com a distinta consideração de Vossa Excelência, antecipo-lhe desejar os sinceros agradecimentos. Deputado Campos Machado, é um ofício encaminhado ao secretário da
Piratininga do Procedus, Salto, 25 de outubro de 2001. Prezado Senhor, em atenção ao ofício referente ao requerimento número 46 de 2001, de 16/10, pela vereadora Patrícia, solicitando esclarecimento sobre a classificação de atividade, informamos que, de acordo com a resolução 456 de 29/11 da ANEEL, em vigência, artigo 20, determina a forma como as concessionárias devem proceder no cadastramento de unidades consumidoras. Dessa forma, a atividade religiosa está classificada na classe comercial, subclasse outras atividades, por falta de outro item mais apropriado. Encaminhamos para a consulta a cópia da referida resolução para conhecimento. Atenciosamente, Marcos Pereira Guimarães, gerente da divisão de clientes Salto. Senhor presidente, por favor, Será fornecido. Passa agora a pasta Projetos de Lei Executivo. Ofício 803 de 2001, boletim a 8 de novembro de 2001, senhor presidente. Pelo presente, estamos encaminhando a apreciação de Vossa Excelência e dos demais vereadores o projeto de lei número 45 de 2001, de 8/11, que modifica texto de leis municipais que especifica e dá outras providências. Certo contarmos com os nomes de Dias Avancejo, expressamos nossos protestos e sim consideração. Atenciosamente, Edson José Marcos, prefeito municipal. Caminha as comissões para análise e parecer. Ofício 814 de 2001, boletim a 8 de novembro de 2001, senhor presidente. Pelo presente, estamos encaminhando a apreciação de Vossa Excelência e dos demais vereadores o projeto de lei complementar número 46 de 8/11 de 2001, que disciplina a forma e destinação de bens atendidos por infrações ao Código de Posturas e da outras providências. Certo contarmos com os nomes de DIS, apresentamos nossos protestos em consideração. Atenciosamente, Edson José Marcos, prefeito municipal. Caminha as comissões para análise e parecer e será também divulgado no Diário Oficial. Ofício 815 de 2001, boletim a 8 de novembro de 2001, senhor presidente. Pelo presente, estamos encaminhando a apreciação de Vossa Excelência e dos demais vereadores o projeto de lei número 47 de 2001, de 8/11 de 2001, que altera o horário de funcionamento de bares e similares fixado pela Lei Municipal número 1392 de 2001. Atenciosamente, Edson José Marcos, prefeito municipal. Já a lei será encaminhada para as comissões para análise e parecer e será publicado no Jornal do Município. Ofício 816 de 2001, boletim a 8 de novembro de 2001, senhor presidente. Pelo presente, estamos encaminhando a apreciação de Vossa Excelência e dos demais vereadores o projeto de lei número 48, de 8/11 de 2001, que dispõe sobre o zoneamento de uso do solo na área de entorno do aeroporto de Boituva. Certo, se contarmos com os nomes de Dias Avancejo, expressamos nossos protestos em consideração. Atenciosamente, Edson José Marcos, prefeito municipal. Projetos 048 também serão encaminhados em comissões para análise e parecer, publicado no Jornal do Município. Passa agora a emenda modificativa da nova redação do artigo 1º do projeto de lei 05/2001, de autoria da vereadora Patrícia Cristina Poncinho. Emenda modificativa da nova redação ao artigo 1º do projeto de lei número 5/2001, de autoria da vereadora Patrícia Concini. O artigo 1º do projeto de lei 05/2001 passa a viger com a seguinte redação. Artigo 1º. Fica regulamentada a avaliação oftalmológica e auditiva realizada pela Secretaria Municipal da Saúde no início de cada ano letivo nos alunos matriculados no ensino infantil e fundamental de 1ª a 4ª séries da rede municipal de ensino. Certas comissões 5 de novembro de 2001, Valdir de Campos, presidente da Comissão de Justiça e Redação. Justificativa. Uma vez apresentado o projeto de lei número 52 pela nova vereadora Patrícia, foi o mesmo remetido à Secretaria
Secretarias de Saúde e Educação para manifestação a respeito. Tendo em vista as manifestações das Secretarias de Saúde e Educação, que as avaliações oftalmológica e auditiva já vem sendo regularmente efetuada nos alunos da rede municipal de ensino, entendemos não mais haver necessidade em se criar um serviço conforme proposto no projeto, mas sim apenas sua regulamentação. Sendo regulamentado através da emenda que ora propomos, os exames passarão a ser obrigatórios nos anos de vindouro e não mais permitida sua suspensão no futuro. Desta forma, com a emenda que propomos, acreditamos que o projeto mereça obter a aprovação da nossa entidade. A emenda modificativa está em discussão. Está em votação. Os vereadores que concordarem permaneçam como estão. Aprovado. Será encaminhado para a ordem aqui. Só agora o parecer das comissões permanentes, a projeto de lei 05/2001 de autoria do Legislativo. Parecer das comissões permanentes ao projeto de lei nº 5/2001. Pelo projeto de lei assim especificado, de autoria da vereadora Patrícia Cristina Rossini, dispõe sobre a realização da avaliação oftalmológica e auditiva dos alunos da rede municipal de ensino e da outras providências. Quanto ao texto do projeto, sua redação é legal e está elaborado de conformidade com os princípios regimentais e constitucionais vigentes, incluindo a emenda modificativa que altera o artigo 1º do referido projeto. Assim, essas comissões, pelos seus membros que abaixo subscrevem, opinam pela apreciação desse projeto no mundo do Legislativo, remetendo ao plenário para discussão e votação. Ao plenário para deliberar em nosso parecer, salvo as comissões 5 de novembro de 2001, comissões permanentes, Justiça e Redação, Valdir de Campos, presidente, Décio Camargo, vice, e Celestino Correia, membro. Finanças e Orçamento, Marivaldo de Campos, presidente, Oleivan Cardoso, vice, Patrícia Cristina Poncini, membro. Educação, Saúde e Assistência Social e Meio Ambiente, Patrícia Cristina Poncini, presidente, Jomir Pereira Camargo, vice-presidente, Raul Gomes da Silva Filho, membro. Parecer das comissões permanentes, projeto de lei 05/2001, parecer favorável das comissões permanentes, está em discussão. Está em votação. Os vereadores concordarem, permaneçam como estão. Aprovado. Passo agora a pasta de requerimentos. Ilustríssimo senhor Evaldo Beni de Assis, presidente da Câmara Municipal do Boituva, requerimento número 54/2001. Noemi Genaro Nunes de Souza Brasileira, casada, portadora do LG 6286-286, vereadora residente domiciliada por 9 de junho 438, em Lisboa. Jornais da cidade têm dado destaque a algumas obras anunciadas pelo Executivo, tais como portais para melhorar a segurança, Portal do Saber, Escola Federal, entre outras. Diante do exposto, vem requerer seja ouvido o plenário e encaminhado ao senhor prefeito municipal requerimento no sentido de que o mesmo informe. 1. Com relação aos portais que proporcionariam maior segurança à cidade, se existe dotação orçamentária específica, se existe alguma data prevista para o início das obras e outras informações que julgarem necessárias. Item 2. Com relação ao Portal do Saber, item 1. Com relação à Escola Federal, seus recursos para a conclusão da obra estão garantidos. Se existem recursos para sua instalação e se existe alguma data prevista para que os cursos sejam implantados. Nesse termo, pede requerimento no 9 de novembro de 2001, do Genaro Nunes de Souza, vereadora. Subscrito pelo vereador Oleivan Cardoso. Justificativa. É muito comum o vereador ser indagado e cobrado na solução de problemas que afligem a comunidade. Pior ainda, quando manchetes de jornais dão como certa a solução dos mesmos e o tempo passa e nada acontece. O objetivo de se obter tais informações é para que possamos esclarecer quem nos indaga e estabelecermos a verdade dos fatos. Requerimento número 054 está em discussão. Está em votação. Os vereadores concordarem, permaneçam como estão. Aprovado. Passo agora a pasta de indicações.
à mesa diretora da Câmara Municipal de Boituva, considerando o grande número de veículos que passam pela Avenida Joaquim Trujillo, considerando que a velocidade permitida na avenida provoca riscos aos pedestres, considerando o grande número de pedestres que transitam pelo local, considerando a segurança e a comodidade que a obra trará aos pedestres que frequentam o Parque Ecológico, indico à mesa, nos termos regimentais, que seja oficiado ao setor competente da municipalidade a viabilidade de ser construída calçada de cimento na Avenida Joaquim Trujillo, entre a Rua Cássio Manuel da Silva Viana e a Avenida Zélia de Lima Rosa. Sala das sessões, em 9 de novembro de 2001, Marivaldo de Campos, vereador. Nós agora a praça de moções. Moção de aplausos. Os vereadores que essa subscrevem solicitam que, após a tramitação regimental, seja proposta uma moção de aplausos para o tenente Hélio Barros, ex-comandante da Guarda Civil Municipal de Boituva. Justificativa. Com grande tristeza, a população boituvense recebeu a notícia de que o tenente Hélio Barros estava deixando o comando da Guarda Civil Municipal de nossa cidade. O tenente Hélio Barros abraçou a nossa cidade como se fosse a sua terra natal, participando ativamente de todos os eventos beneficentes, político e esportivo de nossa cidade. Pessoa estimada, querida e respeitada por todos, seja pela população ou por seus comandados. A sua bondade, humildade, presteza e relevância de prestados a todos fez com que o ex-comandante da Guarda Civil Municipal adquirisse uma credibilidade incalculável perante a população boituvense. Assim, nada mais justa a propositura e aprovação da presente moção para demonstrar ao homenageado o nosso reconhecimento e gratidão por todos os serviços realizados em prol da cidade de Boituva. Sala das sessões, 5 de novembro de 2001, Nivaldo de Assis, presidente, e subscrito por todos os vereadores. Moção de aplausos está em discussão. Não vou colocar em votação, por a mesma está subscrita por todos. Aprovada a moção. Moção de apoio. O vereador que essa subscreve solicita que, após a tramitação regimental, seja proposta uma moção de apoio para o senhor prefeito municipal de Boituva, Edson José Marcusso, diante da postura assumida em relação ao descaso por parte da Sabesp no fornecimento de água para os munícipes, protocolando uma ação civil pública junto ao Fórum Distrital de Boituva em desfavor da referida concessionária. O senhor prefeito agiu de maneira consciente e satisfatória, representando e defendendo os direitos da população que sofre com a falta d'água e com o desprezo da Sabesp diante do problema. Assim solicita que seja consignada na ata dos trabalhos a presente moção e encaminhar cópia da mesma para o prefeito municipal e para a excelentíssima senhora doutora juíza de direito, Ana Cristina Paz Neves. Sala das sessões, 9 de novembro de 2001, Raul Gomes da Silva Filho, vereador. Moção de apoio por 61 está em discussão. Está em votação. Os vereadores concordaram, permaneçam como estão. Aprovado. 2 votos contrários. Senhor presidente, posso fazer um comentário? Quando eu fiz essa moção de apoio, não fui pensando no ato. Só gostaria que fizesse na palavra livre, que o projeto, a moção já esteve em discussão, certo? Senhor presidente, gostaria que... Senhor vereador, eu também gostaria de pedir para guardar a palavra livre. Eu queria justificar o porquê que eu votei na moção. Eu acho que, no meu modo de ver, essa moção ela não está correta. Eu não acredito que deveria ser feita só em nome do prefeito da juíza. A iniciativa própria de todo esse trabalho foi do Legislativo, partindo da vereadora Marília, que batalhou, convocou aquela audiência pública, e é um trabalho que o Executivo vem fazendo há muito tempo, contra a Sabesp. Inclusive este vereador tem ação civil pública contra a Sabesp. Eu não encontrei apoio nenhum do Executivo. Está lá
abastecível em todos os seus fornecimentos, comparando com as concessionárias da nossa vizinhança, inclusive Sorocaba, Porto Feliz, Tietê, Serquilho. Não só o fornecimento de água, como todas as prestações de serviço da Sabesp são abusivas. Então, da maneira que está colocada essa moção, ela está endereçada justamente ao prefeito e à juíza. Eu não acho justo. Eu acho que deveria ter constado nessa moção apoio à população nossa que presenciou as audiências públicas. Essa última audiência que nós tivemos, que foi composta de mais autoridades. Então, na minha opinião, no meu modo de ver, houve um desrespeito com todos que participou disso aí. Então, esse é o motivo pelo qual eu votei. Certo. Eu gostaria de... A minha opinião eu faço depois, tá? Eu gostaria de, antes da palavra livre, passar para o primeiro secretário que fizesse a leitura do relatório da reunião sobre o aterro sanitário realizado de 1º do 11. E o relatório desenvolvido pela comissão responsável pelo acompanhamento das obras da Sabesp até a presente data. Relatório da reunião sobre o aterro sanitário realizado no 11 de 2020. O atual lixão existente na cidade, localizado às margens do Ribeirão Paudalho, ao lado da estação de tratamento de esgoto da Sabesp, está com sua capacidade volumétrica praticamente vencida, causando todos os inconvenientes de poluição do solo, água e ar. Como agravante, temos a existência de constantes reclamações da vizinhança com relação à fumaça proveniente de queimadas, moscas, roedores e as péssimas condições de trabalho exercidas pelos catadores no local. A Câmara de Vereadores sentiu-se na obrigação de formar uma comissão para averiguar, acompanhar e fiscalizar o trabalho realizado pelo Executivo, visando sanar os problemas existentes. Segundo as informações fornecidas pelo engenheiro André das Freitas, existe um projeto de aterro sanitário em valas adequado para atender a demanda crescente do nosso município. Do projeto, para o presente projeto de aterro sanitário em valas, será utilizado um terreno com área de 30.140 metros quadrados, localizado na propriedade da usina Santa Rosa, bairro Água Branca, distante do centro da cidade em aproximadamente 7 quilômetros. No local, está prevista a instalação de energia elétrica com iluminação noturna e rede de água potável, com acesso asfaltado até a entrada do aterro. Está localizada a mais de 200 metros de qualquer corpo de água e a mais de 2.000 metros de qualquer concentração populacional. Os ventos predominantes norte e sul não interferem em prejuízo para qualquer vizinhança. Toda a área do aterro será confinada com cerca de arame farpado de 4 fios, com altura de 1,60 m, em montões de eucalipto a cada 2,5 metros e mais um cantinho de cerca viva paralela à mesma. Haverá uma portaria de controle de acesso de pessoas e veículos ao interior do aterro, com instalação de uma balança rodoviária para a pesagem das cargas dos caminhões. Essa portaria será em alvenaria de tijolos comuns, assentes e revestidos com argamassa, de cal, cimento e areia. Terá instalação hidráulica, sanitária e elétrica. Serão construídas 2 galpões em estrutura metálica, sendo um aberto em 3 faces, onde será feita a recepção do lixo seco através de uma esteira e outro fechado, onde funcionará a parte administrativa, depósito e serviços de apoio. Haverá ainda um 3º galpão para a manutenção de máquinas e equipamentos que operem no aterro. Haverá espaço próprio destinado a cemitério de animais, com área específica para controle dos zoonoses. Para o volume diário produzido de resíduos sólidos em Boituva, mencionou-se 48 valas com 3 metros de largura por 3 metros de profundidade, por 64 metros de comprimento, prevendo-se vida útil para 6 anos. Essas valas serão construídas no sentido longitudinal à utilidade do terreno. Será reservada uma das valas para a recepção de resíduos provenientes dos serviços de saúde.
primeira etapa de enchimento de 24 valas iniciais e outro para enchimento das valas finais. Os acessos deverão ser cascalhados para facilidade de tráfego mesmo em dias de chuva. Resumo para a operacionalização do aterro. Pretende-se plantar em Boituva uma cooperativa de catadores e o sistema de coleta diferenciada, isto é, a coleta separada em lixo úmido e lixo seco. O veículo coletor deverá, portanto, possuir 2 compartimentos, onde em um deles será depositado o lixo úmido, lixo de cozinha, banheiros, numa determinada cor de saco plástico, e no outro compartimento será depositado o lixo seco, papéis, vidros, latas, plásticos, etc., em outro saco plástico de cor diferente. Na entrada do aterro, o veículo, após pesagem, descarregará o lixo seco sobre uma esteira transportadora do interior do galpão, onde uma cooperativa de catadores estará paramentados, reciclando os vários tipos de resíduos secos e depositando em cédulas para, posteriormente, acondicionamento, prensagem, embalagem e comercialização. Os produtos, após serem separados, vão para outro galpão de estocagem para a seleção final, onde também existem os ambientes de apoio ao pessoal que trabalha na reciclagem, como na operação do aterro. Na sequência, segue o veículo com lixo úmido para o local da vala em operação e bascula seu conteúdo no interior da vala. Em seguida, o trator de esteira executa a compactação e a dilaceração dos sacos plásticos, enquanto um outro trator dotado de pá carregadeira executa o recobrimento da terra sobre o lixo. Esse procedimento é sequencial e executado em células de 45 graus até que toda a vala esteja cheia. Após o enchimento da vala, é feito o recobrimento final, verificando os drenos fluviais e providenciando a urbanização com gramados. O aterro sanitário em valas, previsto para o município de Boituva, tem condições de operacionalidade durante 24 horas do dia. Conclusão. A CETESB e a Federação Paulista de Paraquedismo historiaram o local e deram seu parecer favorável. Recentemente, a Comissão de Vereadores visitou o local e constatou que o mesmo encontra-se cercado por arame farpado de 4 fios em mourões eucalipto e com plantio de cerca-viva paralela à mesma. Porém, o Ministério da Aeronáutica exige que o aterro sanitário esteja a 13 quilômetros de distância da pista de pouso de aeronaves, devido ao risco de acidentes envolvendo aeronaves e aves. Porém, como o aterro será em valas, não haverá perigo em relação às aves. No mês de setembro, estiveram na cidade do Rio de Janeiro, no DAC, Departamento de Aviação Civil, senhor prefeito Edson José Marcusso, engenheiro André Luiz Freitas e os vereadores Raul Gomes da Silva Filho e Joromir Pereira Camargo, protocolando o pedido para um parecer favorável para a liberação da construção do referido local. Porém, os diretores do DAC exigiram mais documentos para análise e parecer. Documentos estes que já foram providenciados pelo Executivo e também enviados. Comissão. Noemi Gerardo Nunes de Souza, Marival de Campos, Joromir Pereira Camargo, Décio Camargo e Raul Gomes da Silva Filho. Senhor presidente, vereadora Noemi, eu só gostaria de fazer um pequeno comentário. Isso que foi feito é um projeto que foi feito por essa comissão e esse projeto vai ser encaminhado ao senhor prefeito municipal. Não, esse projeto veio do Executivo. Nós estivemos lá na Prefeitura e o engenheiro André Luiz Freitas que passou esse projeto em nossas mãos. Na verdade, o projeto foi feito e elaborado pelo engenheiro André Luiz Freitas. Confere, presidente? Então, essa comissão só está acompanhando o que eu estou entendendo é que a prefeitura vai cumprir todas aquelas metas que ele está se dispondo a fazer ali. É obrigado. Inclusive já existe um estudo de levantamento de custos, já está incluído nesse próximo ano. Já está iniciada a obra da comissão, está mandatória, a comissão esteja lá historiando o local. Porque ali está dizendo que inclusive vai ter carros para coleta de lixo líquido, lixo sólido, a esteira, para é isso que eu estou entendendo. É isso. Isso para acontecer já a partir do ano
no decorrer do ano que vem. Inclusive está previsto até no orçamento. É só. Obrigado. Posso dar esse Agora nós vamos ver o relatório desenvolvido pela comissão responsável pelo acompanhamento das obras da SADESC até a presente data. Devido às inúmeras reclamações da população no fornecimento de água, falta de rede coletora de esgotos e o não tratamento de resíduos domésticos, a Câmara Municipal solicitou, a requerimento da vereadora Noêmia e moradores do loteamento Fazenda Castelo, Vale do Sol, consulta pública com a SADESC, a qual foi realizada no dia 26 de 3 de 2001, com a presença dos vereadores, do Dr. Isaltino Olivo Gomes, vice-prefeito, Antônio Carlos Nogueira, secretário da Ação Social, Dr. Washington Luiz Rodrigues Alves, promotor da Justiça, e senhor João Manuel Mota de Almeida, superintendente regional da SABESC de Botucatu, Oswaldo Ribeiro Júnior, gerente de divisão da SABESC de Botucatu, e Cláudio Pires de Almeida, gerente da SABESC de Boituva. A questão que prevaleceu naquela audiência foi a falta de água, encerrando-se com a promessa do superintendente regional, senhor João Manuel, que em meados de junho o problema da falta de água estaria resolvido em Boituva e Iperó, com a inauguração de algumas obras, e duplicação e execução de reservatório 1 milhão de litros do Jardim América. Em relação ao Recanto Maravilha, também ficou acertado uma parceria com o Poder Executivo para antecipar a obra, onde a SABESC entraria com o projeto e o material, enquanto que o Poder Executivo com a mão de obra. Diante do exposto, foi solicitado pela vereadora Noêmia que fosse formada uma comissão de vereadores para acompanharem e fiscalizarem as propostas, bem como inteirar-se dos acontecimentos. A comissão ficou composta dos vereadores Noêmia, Eurei, Raul, Joelmir, Marco e Marivalda. A referida comissão participou de várias reuniões no escritório da agência da SADESC, onde definiu visita à estação de tratamento de água, ETA, localizada no Lago Americana, podendo ser constatada a reforma e ampliação das lagoas de tratamento de água. Foi visitada também a captação do Rio Saracuí, onde foi verificada, na ocasião, a duplicação da tubulação na captação da água, tendo assumido o compromisso até o tubo das obras estarem concluídas e automaticamente normalizado o abastecimento de água. Porém, as obras não foram concluídas e, consequentemente, não aumentou o fornecimento de água para abastecer satisfatoriamente a população. Fatos esses que levaram a Câmara Municipal, na última sessão, no dia 29 de 10, a convidar o superintendente senhor Paulo Cosmistas a comparecer a essa Casa Legislativa para explicar os reais motivos da paralisação das obras, mesmo sabendo que a mesma já havia perdido a credibilidade por não honrar os compromissos anteriormente firmados. A reunião foi então agendada para 6 de 11, 10 horas, onde compareceram, além do superintendente da SABESC, o senhor prefeito municipal, vereadores, imprensa e comunidade em geral. A reunião durou cerca de mais ou menos 2 horas, onde a comunidade e autoridades se manifestaram solicitando providências quanto à falta de água, buscando soluções a curto prazo. Porém, o superintendente não assumiu nenhum compromisso para solucionar os problemas existentes. Diante do que foi relatado, o senhor prefeito municipal, com uma ação civil pública em mãos, noticiou que estaria protocolando a presente ação no fórum local, fator esse determinante para o encerramento da reunião. Assim, essa comissão solicita encaminhar cópia do relatório ao Executivo para que o mesmo seja anexado ao processo que a Prefeitura move contra a SABESC, fixado as condições 9 de novembro de 2001, Noêmia Genaro Nunes de Souza, vereadora, Joelmir Camargo, vereador, Marivalda de Campos, Raul Gomes da Silva Filho, Marco Helder Saruri e Orley Cardoso. Diante desse relatório, não é justificar, mas sim dizer o porquê que eu me levantei na hora da moção de apoio. Não, muito pelo contrário, eu acho que a atitude do prefeito foi corretíssima, não tinha outra saída a não ser essa, certo? Só que isso tudo é uma luta que iniciada pelo Legislativo e que até então o prefeito também assumiu essa batalha e agora o Judiciário. Então, nós estamos no Legislativo, Executivo, enfim, é o nosso papel batalhar e trabalhar em prol da comunidade. Vereador, eu só gostaria de tomar vontade e
falar que eu estou plenamente de acordo. No momento da votação com relação à moção, eu fui a favor, eu não sou desfavorável à moção ao prefeito e à juíza. Mas eu gostaria de realmente incluir a comissão que trabalhou, a comissão que estava trabalhando no levantamento das questões com relação à Sabesp. Eu acho que essa comissão, ela tem feito um trabalho que, inclusive, até a última reunião em que se teve o desfecho, foi convocada pelos membros dessa comissão, foi convocada por essa casa. Eu acho que a gente não pode deixar de elogiar os trabalhos dos nossos colegas que participaram dessa comissão e que tem, desde o início do período legislativo, realmente tem mostrado um trabalho no sentido de cobrança da Sabesp. Enfim, senhor presidente, eu gostaria que, se possível, fosse incluído nessa moção o nome da comissão, para que seja feita uma moção de aplauso a essa comissão que tem desempenhado bem o seu papel, que desempenhou o seu papel. Também, conjuntamente com o senhor prefeito e a senhora juíza. Deixa eu ver, olha, respeito, né, a sua opinião, assim como a do colega Raul, só que, né, a minha postura, eu só fiquei em pé porque eu queria ler isso daqui e dizer que eu acho que ninguém precisa de moção, eu acho que a gente tem que trabalhar e mostrar o trabalho e mostrar o porquê nós estamos aqui. É a minha opinião. Senhor presidente, eu gostaria de fazer um comentário aqui, vereador acabou de Gostaria falar. de. Agora a palavra livre. Pois não. Então, está permitido? Não sei se é válido ou não, eu gostaria de, nesse momento, verbalmente, fazer uma moção de aplauso para a vereadora Noêmia. É o que eu acabei de falar, é a que encabeçou a coisa, é a que fez a primeira audiência pública e, por fim, ficou fora de uma moção que, na verdade, não é de moção que nós vamos viver, é de realidade, né? Essa realidade não está sendo realidade, está sendo uma falsa promessa. Mas eu ainda gostaria de parabenizar você, vereador, pela sua batalha, pelo motivo de você estar sempre alertando, tudo pegando em cima da Sabesp. É isso que nós precisamos fazer, gente. Vamos nos levantar e vamos cobrar mais essa concessionária. Que hoje nós estamos vivendo momentos trágicos. Ontem eu passei por momentos delicados na vida do Rio, momentos de desespero de ver uma dona de casa não ter uma água para fazer um almoço. E eu, naquele momento, passando por ali, tive que parar meu carro e o que eu podia fazer? Nada, correr atrás do caminhão d'água e atender essa senhora. Olha, gente, sinceramente, a gente está de parabéns, né? Senhor presidente, Obrigado. eu gostaria de fazer um breve comentário a respeito disso. Como representante também dessa comissão, inclusive esse relatório terminamos há poucas horas, né? Algumas palavras me deixaram um pouco sombrio de ver o quanto é importante fazer parte de uma comissão. O vereador deve se lembrar que no cabeçalho desse relatório está escrito que é um relatório formado pela comissão até a presente data. E a grande vereadora também foi feliz em dizer que a luta não terminou, que até a presente data, porque esperamos que seja só até isso. E eu gostaria também de citar o porquê de eu ser favorável, porque o Raul foi muito feliz em dizer, de se direcionar essa moção ao prefeito e à juíza, mas esqueceu do trabalho da comissão. Fui favorável justamente pelo apoio ao judiciário e ao executivo, mas lamento não ter, lamento a posição do legislativo nessa moção. Gostaria também só para quebrar o gelo um pouco, de parabenizar o Conselho, que em sua última reunião premiou os profissionais de educação física, e não somente os profissionais de educação física, como os profissionais que trabalham com as crianças, por ter sido a Semana da Criança na ocasião, e nos premiou com certificado. E também gostaria de parabenizar o Departamento de Vigilância Sanitária pela campanha que começou até com o requerimento do novo vereador Marivaldo,
infelizmente hoje já temos um mosquito na cidade, mas as campanhas, as exposições e todo o trabalho dos agentes do IEC está sendo bem feito. Só isso. Presidente, gostaria de deixar frisado aqui que, em momento algum, eu citei o nome do novo vereador Raul. Eu simplesmente votei contra a moção pelo fato dela estar colocada, dando essa moção ao prefeito e à senhora juíza. Nada contra o novo vereador, não tem nada a ver. Senhor presidente, quando eu fiz essa moção de apoio endereçada ao executivo, eu não pensei em si no executivo. Eu iria fazer essa moção de apoio em nome da Câmara e em nome do executivo. Aí eu fui informado que eu não poderia fazer em nome da Câmara. Ou eu faria em nome do executivo, ou então dava para ser feito. Como eu pensei no povo, na população que está sofrendo a falta d'água, e para que seja agilizado esse problema da falta de água, eu pedi que anexasse junto ao fórum do processo civil, para que tenha o aval da Câmara. E a princípio eu pensei em fazer em nome de todos os vereadores, porque nós somos a comissão, mas eu acredito que todos os vereadores dessa casa legislativa têm o mesmo ideal. Nós queremos que a nossa cidade tenha condições de oferecer água a todos os moradores. Não só a água, tudo que venha a favorecer a nós é válido. E a atitude do senhor prefeito eu achei uma atitude louvável, que ele tomou uma decisão inteligente na hora própria. Claro que ele esteve assessorado pelo seu advogado, mas é uma atitude realmente que mereceu a moção de apoio minha e não esqueci a comissão. Até conversei com alguns, acharam que não seria necessária essa moção de apoio. Não pensei em nenhum momento em desrespeito com nenhum colega, com a população, com ninguém. Esse foi o meu ponto de vista. E eu quis expor, sem prejudicar ninguém. Dando sequência agora, hoje é terminante aqui para a Tribuna Livre, passamos para a ordem do dia. Na ordem do dia temos um projeto de lei número 05 de 2001, que dispõe sobre a realização de avaliação oftalmológica e auditiva dos alunos da rede municipal de ensino das outras providências, de autoria da vereadora Patrícia Cristina Poncini, com emenda modificativa apresentada pela Comissão de Justiça e Redação e com parecer favorável das Comissões de Justiça e Redação, Finanças e Orçamento, Educação, Saúde, Assistência Social e Meio Ambiente. O projeto de lei está em discussão. Senhor presidente, eu gostaria de entender essa modificação. A vereadora Patrícia Cristina tinha pedido inicialmente que era para serem atendidos os recém-nascidos, que fossem atendidos do Hospital São Luís. Essa era a proposta inicial? Não. Atendimento oftalmológico auditivo nas repartições de escola infantil, né? No início de cada ano letivo, Na primeira quarta série, no início do ano letivo. Só que a mesma já acontece. Então, para forma de regulamentação, para se tornar um projeto de lei, hoje nós temos nosso prefeito, que adaptou a Secretaria de Educação, a Secretaria da Saúde, que dá esse apoio. Mas, porque amanhã nós não possamos deixar essas crianças sem atendimento, então foi regulamentado através do projeto de lei. Esse é um trabalho, se eu entendo um pouquinho, que já vem sendo realizado há vários anos no município, que eu já acompanhei. Só que não é lei, né? Então, se o outro prefeito entrar e quiser não fazer mais esse trabalho, então, ele sendo uma lei, o tratamento vai ter que ser cumprido. só título de informação aqui explicando. Ela entrou no projeto, foi encaminhada às comissões, a Comissão de Justiça e Redação encaminhou um ofício para o Executivo solicitando a manifestação do Executivo. Então, o Executivo veio uma resposta da Secretaria da Saúde e da Secretaria de Educação que já são feitos regularmente há muito tempo tais procedimentos são conhecimento de toda a rede escolar. Então, daí foi feita a emenda em cima disso. Então, foi regulamentado, só mudou o artigo 1º, onde dizia que a Secretaria realizará, mudou para fica regulamentada a avaliação.
já fazia essa parte do exame clínico e oftalmológico e toda. Isso daí já tem sido realizado já bem. Mas não era regulamentado por lei. Isso. É que no projeto eu estava achando que teria incluído os recém-nascidos que foram feitos, que seriam feitos esses exames de teste auditivo nos recém-nascidos também. Não, esse é nos alunos matriculados no ensino infantil e fundamental, na primeira parte certa. O projeto está em votação. Os vereadores concordaram, permaneça como estão. Aprovado. Gostaria de comunicar aos vereadores que no próximo dia 15, feriado, haverá final do campeonato varziano no estado de Votorã, a partir das 14 horas. E no dia 23, às 9h30, irá haver uma reunião do Comitê das Bacias Hidrográficas. O presidente do comitê, o prefeito Renato Weber de Sorocaba, nos enviou um convite que será realizado no Núcleo de Integração Comunitária em Cesar Blanche. Os vereadores que estiverem interessados, será dia 23/11, uma sexta-feira, às 9h30. Que se estiver interessado em ir, só agendar com o Marcel. Gostaria de só informar a respeito da Sabesp. Estava lendo o Estadão, acho que foi na quinta-feira ou sexta-feira, e a Justiça determinou um desconto de 10% da tarifa de esgoto na cidade de Laranjal Paulista. Então, gostaria só de informar o vereador dele, acho que o Marcelo deve ter guardado a matéria, que a juíza de lá determinou a redução de 10% da tarifa de esgoto. E o novo vereador, já na legislação passada, entrou com uma ação movida contra a Sabesp, nesse sentido. Depois eu passo a matéria. Eu gostaria de pegar essa matéria, inclusive eu tenho até uma matéria de Botucatu, né? Essa cobrança do esgoto da Sabesp em todos os municípios, ela é ilegal, né? A cobrança do esgoto da Sabesp nos municípios é 80% em cima do consumo da água. Isso é ilegal, mas como a Sabesp, a assessoria jurídica é muito forte, dificilmente, né, se ganha uma causa dessa da Sabesp. Mas eu fico grato pela informação, quero pegar até o recorte desse jornal, juntar com outro, quem sabe um dia sai essa ação minha que eu tenho contra a Sabesp, é mais um reforcinho que eu vou ter. Obrigado pela informação. Gostaria de parabenizar a Comissão do Lixo, Comissão do Sabesp, que deu um relatório desenvolvido por ela até a presente data. Nós sabemos que ainda eles assumiram o compromisso que até dezembro a água estaria normalizada a situação, mas também tem novos investimentos. E essa comissão, ao entregar o relatório para mim, assumiu esse compromisso que irão acompanhar até o final. Então, gostaria de parabenizar em público a comissão, gostaria de parabenizar a imprensa pelo trabalho de divulgação feito, mobilizando a nossa comunidade e a população que participou na última reunião de trabalho entre o Legislativo e a Sabesp. Gostaria de agradecer também o prefeito, que nós fizemos uma convocação para ele, que ele estivesse presente nessa reunião, e ele veio. Como compete a ele tomar uma providência, ele foi feliz na colocação e acho que a população está feliz com a atitude dele. E a gente pode ter certeza, não só a comissão, acho que